No vídeo abaixo, foi dito que a maior fortaleza do Brasil é o sinal na fronteira da cidade, Isaías 19:19, que a aponta como um Egito no quesito segurança, Mateus 2:13. Ocorre então que o discernimento das profecias dado em primazia a Macapá, depois Amapá e Brasil, somado às outras manifestações do Espírito Santo, promove aos que o recebem certa segurança. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e, na sua fronteira, um monumento ao Senhor. Isaías 19:19. Portanto, a fortaleza na fronteira da cidade, Isaías 19:19, consolida o entendimento que algumas profecias serão compreendidas inicialmente por pessoas que nasceram, ou que moram, em Macapá. Ou seja, pelos galileus da segunda vinda de Jesus. Consolidando mais ainda este entendimento, temos a ponte sobre o rio Matapi que, semelhantemente à fortaleza, demarca profeticamente Macapá, Isaías 19:23. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Isaías 19:23. A ponte sobre o rio Matapi, Ponte Washington Elias dos Santos, é a estrada, Isaías 19:23, que liga Macapá, Egito profético, a Mazagão, a Síria profética. Portanto, bem como a fortaleza na fronteira, Isaías 19:19, a ponte sobre o rio Matapi demarca profeticamente a cidade de Macapá. Contudo, a ponte sinaliza também para a cidade de Mazagão como partícipe de profecias. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra atualmente o Marrocos, que é a região lá da África, né? Na região do deserto Saara, de onde se originou os colonos que vieram para cá e deram origem ao município de Mazagão, e onde até hoje existe a Mazagão histórica, né? Nessa cidade aí chamada Al Jadida, é lá que a gente vai encontrar a Mazagão histórica, certo? A Mazagão histórica estava localizada aí, ó, nessa porção mais ao norte, banhada pelo oceano do Marrocos, que é correspondente ao castelo de São Jorge de Mazagão. Perfeito? Foi dessa região da África que vieram os colonos, ó. Olha onde eles viviam. Esse é a área do castelo de São Jorge de Mazagão. Isso é lá no Marrocos hoje. Observe inclusive a semelhança arquitetônica com a nossa fortaleza de São José de Macapá. É possível discernir que em Isaías 19 há um entrelace de profecias a respeito do Egito Antigo e do Egito Profético. A partir do versículo 16 é exposto acontecimentos que não se cumpriram no Egito Antigo. Do versículo 18 ao 21, por exemplo, afirmam que haveria algumas pessoas que acreditariam no Senhor, apesar da iniquidade de muitos outros. O versículo 18 relata: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, denotando logo um quantitativo limitado, que falarão na língua de Canaã, que significa compreender as coisas do Espírito. A língua de Canaã é o hebraico, mas isto é simbólico do significado mais profundo. Ou seja, no homólogo, um quantitativo limitado de macapaenses falarão inglês, árabe, latim, profeticamente. Atos 2. O versículo 23 descreve a relação amistosa entre antigos inimigos. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. E os assírios virão ao Egito. E os egípcios irão à Assíria. E os egípcios servirão com os assírios. A estrada, no novo contexto, demarca a relação entre alguns macapaenses com alguns mazaganenses no milênio, servindo juntos e até falando em línguas estrangeiras, Atos 2. O versículo 25 relata que especialmente alguns dos territórios proféticos que Isaías compara com o Egito e a Assíria serão abençoados juntamente com o genérico Israel de Deus. Veja. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Olá, gente, tudo bem? Depois de tantos anos esperando uma ponte que vai fazer com que todo o trajeto para irmos a Mazagão aconteça de uma maneira muito mais rápida.
contudo, mesmo como um território profético, onde teremos especialmente alguns escolhidos, em oposição a muitos perdidos, bem como no genérico Israel de Deus teremos os escolhidos, em contraposição à generalizada apostasia. O Mazagão, com sua emblemática idolatria, e na condição de Assíria, sinaliza para o idólatra anticristo, na sua condição de assírio. Naum 11 ao 15. Malaquias 5, 5 ao 6. Isaías 14, 25 ao 27. Isaías 31, 8. Ocorre então que os termos Babilônia e Assíria são muitas vezes intercambiáveis profeticamente. Logo, o idólatra anticristo pode ser denominado como rei da Babilônia, ou rei da Assíria. As profecias sobre a Babilônia em Isaías 47 são, por exemplo, repetidas como Assíria em Naum 3, 4 ao 5 e versículo 18, e em Sofonias 2, 13 ao 15. Já em 2 Crônicas 33, 11 diz que o rei da Assíria tomou Manassés cativo para a Babilônia, demonstrando claramente a intercambialidade entre os termos. Portanto, no que pese ser um território profético onde teremos especialmente alguns escolhidos, Isaías 19, 25, o Mazagão, com sua emblemática idolatria, e na condição de Assíria, possui intercambialidade com o Vaticano, de onde virá o idólatra anticristo. Idólatra Vaticano que está codificado como a Grande Babilônia em Apocalipse 17, bem como personificado em uma mulher, versículo 18. E esta mulher é a mesma que em Apocalipse 2:20 ensina, e engana, os servos de uma amada Igreja de Jesus Cristo, a fim de consumirem do sacrifício da idolatria.